Então, pessoal, estamos de volta. Esta é a quinta aula do primeiro módulo do curso de Java para concursos. Na aula anterior, a gente aprendeu tudo que podia aprender sobre operadores. Vimos que são muitos operadores na linguagem de programação Java. Nesta quinta aula, iremos aprender um pouquinho mais sobre operadores, falaremos da precedência de operadores e falaremos sobre promoção de operandos. Depois, passaremos rapidamente pelos comentários em Java, só para dizer que não falei, e iniciaremos o nosso estudo de instruções. Vamos lá! Precedência de operadores, meus queridos. Quando você tem uma expressão que só tem um operador, não tem mistério. Aquele operador vai ser executado e os operandos serão analisados, vai ter um processamento, vai ter uma operação e você vai ter como resultado um valor. Mas quando nós temos uma expressão mais complexa com vários operadores, quais serão os operadores que serão executados primeiro? A tendência é pensar que eles serão executados na ordem em que eles aparecerem. Isso é válido? Isso é quase sempre válido quando os operadores têm o mesmo nível de precedência, quando eles têm o mesmo grau de precedência. Mas vocês vão aprender que existem operadores que são executados primeiro do que outros, porque eles são mais importantes, vamos dizer assim, eles são os caras. Vamos para o código, que é o que importa. Para você entender, bem facilzinho o que eu estou querendo dizer. Na primeira linha, nós temos um inteiro A e ele recebeu o valor 1. Na segunda linha, nós temos o inteiro B, ao qual foi atribuído o valor 2. Na terceira linha, nós temos o inteiro C com o valor 3. Aí eu te pergunto, qual é o resultado da expressão que está presente em 4? O que será armazenado em D? Você está pegando A, somando com B e multiplicando por C. Tal qual na nossa querida matemática que nós aprendemos lá no ensino fundamental, em Java também o operador de multiplicação tem precedência sobre o operador de soma. Lembra lá? Você primeiro multiplica e divide, e depois você soma e subtrai. Então, A mais B vezes C, primeiro você vai multiplicar B por C. Então, 2 vezes 3, 6. Você depois pega o A, que é 1, soma com 6 e D recebe 7. Tal como lá na matemática, se você quer primeiro que a soma seja realizada, você precisa utilizar parênteses. Então, na linha 5, nós colocamos A mais B dentro de parênteses e esta operação acontecerá primeiro. A mais B dá 3, 3 vezes C, 3 vezes 3 igual a 9. Então, nós temos uma lista de operadores de acordo com a precedência entre eles. Normalmente você vai ver uma tabelinha, mas eu resolvi colocar aqui na sequência. Porque você, na verdade, não precisa decorar uma tabelinha, você vai ter que entender, na medida do possível, a lógica. O que é que faz um operador, ser executado primeiro do que outro? Os primeiros operadores que são executados são os unários. Se você tem menos x, se você tem uma operação que ocorre em apenas um operando, ela é executada primeiro. Depois vem a criação de objetos, cenas do próximo capítulo, ou casting, a mudança de tipo das variáveis em tempo de execução. E isso ocorre logo depois. Daí vem os operadores matemáticos, multiplicação, divisão, módulo, e depois é que vem a soma e a subtração. Depois que acontece todas as operações matemáticas, vem os deslocamentos de bits, caso existam. Deslocamento à esquerda, à direita e o lógico à direita. Daí a gente vai começar a fazer as comparações. Primeiro você vai ver se os operandos são maiores ou menores, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Depois você vai verificar, vai fazer as operações de igualdade e desigualdade. Daí vem as operações lógicas lá, o i, o ou e o ou exclusivo. Daí, quase terminando, nós temos o operador ternário, o ponto de interrogação, o if resumido. E, por fim, a atribuição. A atribuição sempre acontece no final. Você só vai pegar um valor depois que todas as operações em cima daquela expressão forem realizadas. Depois é que você vai atribuir a esquerda para a variável. Essa é a lista de operadores. Eu aconselho você dar uma parada, dar uma lida nessa lista aí umas 2, 3 vezes e depois você continua a nossa aulinha, tranquilo? Lembrando sempre que você pode mudar a precedência dos operadores por meio dos parênteses. Isso aí é uma coisa que você vai ver muito no código. Muitas vezes os parênteses estão lá só para facilitar a leitura. Não necessariamente ele era necessário, mas estava lá para facilitar a leitura. Promoção, pessoal. Promoção. O que é a promoção? Você está lá trabalhando, você trabalha muito bem. Você que era um peãozinho, tinha um saláriozinho menor, passa a ter um salário maior. Promoção em Java, a gente está falando de operadores, a gente está falando de pedaços de memória RAM, quer seja uma literal, quer seja uma variável. E o que é a promoção? É você passar a ter um tipo de tamanho de memória maior.
Se você era um byte, passou a ser um inteiro. Vivas? Então, alguns operadores causam promoção automática, do tipo da literal. Exemplo, byte para int. Então, você tinha um byte, fez uma operação naquele byte e o resultado vai ser necessariamente, automaticamente, um inteiro. Se você não acredita em mim, veja o código aí abaixo. Na primeira linha, eu criei um byte A e disse que ele era 1. Na segunda linha, eu criei um byte B e atribuí a ele o resultado da operação "-a". O menos é um operador unário que vocês sabem que ele inverte o valor. Se tem 1, passa a ter -1. Só que ele retorna, como todo operador unário, um inteiro. Aí quando você quer armazenar um inteiro que sai de "-a em B, você vai ter erro, porque um inteiro não cabe no byte, você precisa fazer um casting. Então, promoção é isso, pessoal. É a modificação dos tipos das literais, dos operandos, após a execução da operação, após o operador ser executado. E o resultado passa a ter um tipo diferente. Normalmente, esse tipo é um tipo de maior capacidade de memória RAM. Então, operadores unários que são aplicados em operandos do tipo byte, char ou short, resultam em inteiro. Então, se você fizer -2 e o 2 é um byte, ele passa a ser inteiro como resultado. Já nos operadores binários, se você tem nos operandos byte ou short, você vai ter como resultado inteiro. Se um dos operandos for um float e o resto for um int, um byte, um short, você vai ter como resultado um float. Se um dos operandos for um double, tiver lá um float e um double, 2.0f mais 2.0d, o resultado vai ser 4.0d. Se for long, e você está trabalhando com inteiro, com byte, com short, vai virar long. Então, como eu falei, para você resolver seu problema, você vai usar cast. E para evitar problema, sempre trabalhe com inteiros quando você estiver tratando de números inteiros e sempre trabalhe com double quando você estiver trabalhando com números decimais. Essa é a dica. Trabalhe com inteiro, trabalhe com double. Só se for extremamente necessário, se você estiver num ambiente de programação muito específico, você está programando para uma cafeteira e você não vai ter espaço para nada, você vai utilizar uma memória RAM, um tipo primitivo com capacidade menor. Olha aí o nosso exemplo lá embaixo. Eu tenho dois shorts, o x e o y, ambos são 200, e eu quero colocar a soma deles dentro de z, que também é o short. Eu tenho que fazer o casting. Se eu não fizer o casting, vai ter erro em tempo de execução, porque eu não posso somar, porque o resultado da soma de x com y, mesmo que ambos sejam short, é int. E com isso, pessoal, a gente termina a nossa parte dessa aula que fala sobre operadores. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá na Rede Itinerante. Comentários. Você sabe que o ser humano gosta de falar muito, gosta de explicar as coisas. E quando ele está fazendo o seu código, ele quer encher o código de textos paralelos para dizer o que é que foi feito ali, qual foi a solução utilizada, não só para ele, mas para os outros que também tiverem acesso ao seu código. É uma boa prática de programação comentar o código, explicando funcionalidades e situações específicas. Nós temos dois tipos de comentários, os tradicionais e os comentários de uma linha. Eu mostrei para vocês os comentários de uma linha em muitos dos códigos que eu utilizei aqui. É só você colocar uma barrinha. O que tiver depois da barrinha, o nosso querido compilador Java vai entender como se não tivesse nada. Não existe. Então você pode escrever o que quiser. Inclusive é normal vocês pegarem, quem trabalha com Java e tal, vocês pegarem códigos de programadores com comentários cheios de palavras de baixo escalão, né? Essa porcaria não pega e por aí vai. Então, o comentário passa transparente ao compilador Java. Os comentários tradicionais são aqueles com mais de uma linha. Então, você quer fazer um comentário maior, você inicia com barrinha, asterisco, e escreve seu comentário, pode utilizar quantas linhas quiser, desde que na última linha você termine com asterisco barrinha. Tranquilo? Esse é o comentário tradicional, que é a mesma coisa lá do C, que da onde dizem que Java veio e tal. O C também tem esse tipo de comentário aí. O comentário de uma linha está lá só em uma linha e o compilador passa direto pelo que está depois do //. Isto posto, vamos iniciar o nosso estudo das instruções. Quando a gente está falando em instruções, a gente está falando de comandos, dos statements em inglês. Então, nossas queridas instruções fazem parte da base da linguagem de programação Java. Ainda que, quando você está estudando orientação a objeto, você passa ao largo dos while, dos if, das instruções, sem elas você não vai conseguir nem construir um método dentro de uma classe. É muito importante que vocês conheçam as instruções. São as instruções que determinam
o fluxo de execução do programa, se o código A será executado ou se o código B será executado, se a operação A será realizada ou se a operação B será realizada. Instruções são fundamentais dentro da lógica de programação de um programa feito em Java. Então, diferenciando, quanto que expressões são conjuntos de operandos e operadores que serão avaliados pela máquina virtual Java, uma instrução ela vai resultar em uma ação que será realizada pelo computador. Então, a instrução é um bloco de código que será executado de acordo com alguma lógica que, no final das contas, fará alguma coisa importante. Vai imprimir um negócio na tela, vai fazer o bonequinho saltar o buraco dentro de um joguinho e por aí vai. Então, a expressão é uma linha de código. A sua utilidade acaba dentro daquela linha de código. Já uma instrução é um bloco de códigos que tem uma coesão, que eles servem para alguma coisa. Uma instrução é terminada por um ponto e vírgula. Isso é fato, nós já falamos aqui. Isso é um erro comum de programação, esquecer o ponto e vírgula. Instruções estão organizadas em blocos, pedaços de códigos envolvidos por chaves. Se você olhar o nosso exemplo aí embaixo, nós temos um bloco de código. Ele inicia na linha 1 com as chaves, com abre-chaves, e termina na linha 4 com fecha-chaves. Um bloco pode ter instruções, classes, eita, orientação objeto, vixe, fiquei arrepiado, locais e variáveis locais. Variáveis que só funcionam dentro daquele bloco. Lembra lá no começo, quando a gente estava tratando da nomeação de variáveis, de dar nomes a variáveis? Uma variável ela existe dentro de um bloco, é uma variável local. E dentro daquele bloco, você não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Nosso exemplo aí, ó, nós temos 3 variáveis distintas, x, y e z. Você não pode ter variáveis diferentes com o mesmo nome, isso dá erro. Então vamos começar o estudo das instruções. Vamos começar com o nosso querido if, que traduzindo para o português é o se, né? Se alguma coisa for verdade, executa esse código. Essa é a ideia do if. É uma instrução de decisão. Aquele código só vai ser executado se a nossa máquina virtual Java analisar uma expressão e ver que ela é verdade. Aí ela toma a decisão de executar ou não. Pode vir em 2 formas. Na primeira forma, e aqui a gente está trabalhando com o molde, né, com a sintaxe básica do if, abre parênteses, expressão booleana, fecha parênteses, abre chaves, bloco de instruções, fecha chaves. E a outra forma é if, expressão booleana, entre parênteses, abre chaves, um bloco, else, outro bloco. Tranquilo? O que isso quer dizer? Nas linhas 1, 2 e 3. If, se o que tiver dentro dos parênteses resultar como um true, se tiver uma expressão booleana que tiver como resultado true, o código que está dentro do bloco if será executado. Se não, não será executado, passa direto o fluxo de execução sem fazer nada. Então, só vai entrar dentro do bloco se a expressão booleana for verdade, se for true. Já na segunda forma do if, a gente tem o if e tem o else, que é o se e o se não, traduzindo para o português. Se a expressão booleana for verdadeira, o bloco if é executado. Se não, o bloco que está no else será executado. Essa é a ideia da instrução if. Nós também podemos ter uma seleção múltipla. Temos várias expressões booleanas e vários blocos de programação. O bloco que será executado é aquele em que a expressão booleana for verdade. Olha aí a sintaxe. Na linha 1, if determinada expressão booleana for verdadeira, o código que está dentro desse if será executado. Else if, se não se a expressão booleana 2 for verdadeira, o código que está lá na linha 4 será executado. Aí podemos ter vários se não se, se não se, se não se, se não se. Vocês vão até aprender que existe switch para deixar o código mais bonitinho, que é uma outra instrução que a gente vai ver mais à frente. E no final, se nada desses if aí, desses else if, se nenhuma dessas expressões booleanas que estão nesses else if e if forem verdadeiras, se for tudo falso, o bloco de programação que será executado é o que está no else, no último else. Beleza? Essa é a seleção múltipla. Vamos à prática. Exemplo 1, linha 1. If A maior do que 2, ou seja, se A for maior do que 2, o código que vem logo a seguir será executado. Que código é esse que está na linha 2? System.out.println. Printline.
é o código que imprime uma linha na tela. Esse é um método de uma classe que vem dentro da biblioteca padrão de Java. Lembra lá da API? Pronto, system.out.println está lá dentro. E system.out.println imprime na tela. Se você está trabalhando com DOS, aparece lá no command, no DOS, o que tiver dentro dos parênteses. Então, system.out.println, abre parênteses, A maior do que 2. Isso é uma string, pessoal, é uma cadeia de caracteres, entre aspas, duplas. String é uma classe, também é uma literal. Nós vimos isso, que tínhamos literais do tipo string. Iremos entrar em mais detalhes nas próximas aulas, mas por enquanto, saiba que isso é uma string. Então, system.out.println, abre parênteses, A maior do que 2, fecha parênteses, nada mais é do que uma instrução, do que um comando para imprimir na tela do computador A maior do que 2. Então, se o A for maior do que 2, veja que aqui é um teste lógico, aqui é uma expressão booleana, será impresso na tela A maior que 2. Isso aqui é uma string, é uma cadeia de caracteres. Beleza? Else system.out.println, A menor do que 2. A menor que 2 será impresso na tela se A maior do que 2 não for verdade. Se A maior do que 2 não é verdade, então é porque A menor do que 2. Então, esse pedaço de código ele vai ter uma variável A, que já foi definida anteriormente. Ela vai entrar dentro de uma expressão booleana A é maior do que 2, dentro de um if. Se isso for verdade, o bloco de comandos logo a seguir é executado e é impresso A maior do que 2 na tela. Se isso não for verdade, se for false, o bloco que está no else será executado e será impresso na tela A menor do que 2. Outro exemplo, agora usando o else if, uma sequência múltipla de decisões. Se o A for igual a 1, lembre sempre que o A já foi definido anteriormente, aqui ele não está aparecendo aí, é uma variável e tem o valor armazenado. Se o valor que estiver armazenado em A for 1, vai ser impresso na tela 1. Else if, se estiver lá dentro 2, vai ser impresso na tela 2. Quinta linha, se o A for igual a 3, se o valor que está armazenado dentro de A for 3, vai ser impresso na tela 3. Se não, vai ser impresso na tela invalid. Entenderam a ideia? Esse pedacinho de código você pode utilizar na hora que você está fazendo um menuzinho. A pessoa quer ter um menu de opções, ela digita um número, esse número vai ser armazenado em A e alguma coisa vai acontecer. No nosso caso é só código morto, né? Código sem graça. Imprime 1, imprime 2, imprime 3, imprime válido na tela. Mas se é um programa para valer, tudo pode acontecer, depende da cabeça do programador. Como a gente está preocupado em concurso, o que vocês precisam saber é essa lógica de execução. Se tem um if, nós teremos uma expressão booleana que será avaliada pela máquina virtual Java. Se for verdade, o código que está ao seu lado será executado. Se nenhuma das expressões forem verdadeiras, o código que está em else será executado. Então, pessoal, vou dar uma paradinha por aqui. Terminamos a aula 5, falamos mais sobre operadores, falamos sobre comentários, falamos das instruções, iniciando pelo if. Já já a gente volta com mais instruções. E eu estou achando que você já está ficando com a fome mais braba. Pega aí uma frutinha, uma bananinha, uma maçãzinha, coloca para dentro. Daqui a pouco a gente volta, pessoal.